consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Por se entregar à condição de servidor do IBGE, o elemento ético da conduta abrange, além dos primários maiores, a adoção de melhores princípios, métodos, práticas, de acordo com as considerações estritamente profissionais, incluídos os princípios técnicos, científicos e ética profissional. Então, aqui, ele dá um parâmetro de análise de comportamento, tanto dentro como fora da instituição, no horário de expediente e dentro do horário de expediente, digamos assim. O servidor não somente não pode desprezar o elemento ético dessa conduta, não é somente decidir o que é legal e ilegal, o justo e injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e oportuno, mas principalmente o que é honesto e desonesto. Então, não somente esses elementos éticos que a gente tem que estar observando, se é legal, se é justo, se é conveniente ou não, se é oportuno ou não oportuno, mas principalmente aqui deixa bem claro, né? O IBGE lida com informações, gente. Então, assim, a questão da moralidade, da honestidade é um primado do próprio órgão. Então, ele deixou bem claro aqui que a honestidade é um valor para o órgão que é inegociável. Na realidade, para todo o serviço público. Mas é um valor inegociável e deixou bem claro, evidenciado aqui. Por quê? Você lida com dados, lida com informações, lida com coleta de dados e com informações que são sigilosas, algumas delas são sigilosas, né? Eles agrupam todas aquelas informações, eles fazem as análises estatísticas. Então, assim, se a pessoa que trabalha, o agente de pesquisa ou qualquer outro cargo ou função que está exercendo ali dentro, não tivesse cuidado, né? Esse comprometimento ético e essa lisura de realmente primar pelo aquilo que é honesto, evitando a todo custo qualquer tipo de conduta desonesta, você pode prejudicar toda uma pesquisa, você pode prejudicar toda uma série histórica de análise e realmente trazer um comprometimento não somente para você como servidor público, mas também todos os dados da pesquisa e, consequentemente, prejudicar toda uma análise e fornecimento de informações que ocorre através dos dados do IBGE, não somente para outros órgãos públicos, mas também para instituições privadas educacionais que pegam os dados do IBGE para poder montar diagnóstico, montar análise. Então, assim, é uma coisa muito séria. Às vezes a gente olha assim, eu sou um agente de pesquisa, eu faço lá minha pesquisa, mas não sai tão assim, eu não preenchi tudo como tá como o figurino manda, não tem importância não. Tem importância sim. E a honestidade aqui é um valor inegociável, né? Para a instituição, como qualquer outra instituição pública, gente. Mas aqui deixou bem claro, porque a relevância, o comprometimento com o método, com tudo que é feito, é uma coisa muito séria. Qualquer dado errado, você compromete toda uma análise da pesquisa e trazendo prejuízo para a própria economia brasileira. Então, assim, é muito relevante essa questão. O terceiro inciso desse da primeira parte do Código de Ética é o seguinte: a moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Para melhor exercício de sua função pública do IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas, é o que eu estava falando, a relevância dessas informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender ao direito de informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. Então, é essa a preocupação do IBGE.
tudo que o Código de Ética quer preservar é que essa informação chegue ao seu usuário final, o governo, os estados, os municípios, o cidadão comum, as instituições privadas que têm pego esses dados para fazer suas análises, seus diagnósticos. Tudo que o IBGE quer que, ao fornecer essas informações, esses dados, as pessoas tenham credibilidade de todo o trabalho do IBGE. Então, assim, ao preservar esses princípios morais do órgão, os valores éticos do órgão, a moralidade, esse senso de responsabilidade pelo que está sendo feito da melhor forma possível, com tudo o objetivo, o fim, o trabalho, a legalidade e finalidade do bem que está sendo buscado, que é o bem comum da sociedade. Isso tudo tem que ser um valor incorporado na conduta ética do servidor do IBGE. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de produção das informações, adotando critérios de boas práticas, tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Então, não importa se eu estou lá na ponta da pesquisa, realizando a pesquisa, ou se eu estou aqui na parte administrativa, eu tenho que ter zelo, eu tenho que ter cuidado com a qualidade de todo o processo das informações oficiais para que realmente os dados sejam fidedignos e cheguem ao usuário final com a credibilidade que sempre o IBGE teve, gente. O inciso 4, 5, 6... vocês dão uma lida, vou pegar os incisos mais relevantes para a prova, tá ok? Agora eu vou para o inciso 7º, que fala o seguinte: salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem a negar. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas e jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais. Observe bem. Um dos princípios da administração pública é a publicidade, tá? Os contratos mesmo, para terem eficácia, eles têm que ser publicados, a não ser casos que sejam sigilosos, segurança nacional e as exceções que estão previstas em lei. No entanto, preste bem atenção nisso, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletadas pelo IBGE são estritamente confidenciais. Como é que eu recebo um agente de pesquisa na minha casa? Ele vai pegar informações, né? Está fazendo uma pesquisa lá do IBGE, né? E aí ele pega a minha informação de quantas pessoas moram, salário, renda da família, e lá vai, pega todos dados importantes, né? Da família, e daqui a pouco ele está passando para pessoas: olha, fulano ganha tanto, fulano tem tanto de despesa, fulano fez isso, fez aquilo. Então, assim, gente, isso aqui responsabiliza o servidor, certo? Se caso haja realmente um vazamento de informação e foi identificado do servidor que passou essa informação adiante, dados sigilosos pessoais, seja de pessoa física ou jurídica, realmente o servidor pode ser responsabilizado sobre isso. Então, aqui, os dados individuais, gente, grave isso, dados individuais de pessoas físicas, jurídicas, coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Então, não interessa se o Zé da esquina, o seu João do supermercado tal, não importa quanto ele ganha, quanto ele faturou, quanto ele vendeu, quanto ele gastou.
Você não pode passar essa informação adiante. Essa informação, esse dado é coletado para fins estatísticos e não é de uso pessoal de ninguém. É simplesmente dados do IBGE para a coleta das informações para fazer os seus relatórios. Então, por favor, se cair na prova uma questão dessa, que é provável que caia algo assim, dados pessoais, individuais, são confidenciais, tá? Tenha muito cuidado com isso. Ademais, leis, regulamentos, medidas que regem a operação do sistema estatístico e cartográfico do Instituto devem ser de conhecimento público. Então, o que é protegido é o dado, tá, gente? O dado individual. As outras coisas, os leis, regulamento, medida que rege todo o sistema do estatístico cartográfico do IBGE é dado público, porque ali não individualiza ninguém, tá? É própria da operação do IBGE. Ok. O próximo ponto, o próximo inciso é o inciso 8º. O inciso 8º é interessante. Direito à verdade. Toda pessoa tem direito à verdade. Interessante isso aqui. Essa parte aqui do Código de Ética. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sob o poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. Então, assim, esse inciso do Código de Ética é muito interessante, porque ele traz um ponto que não é comum nos outros órgãos, tá? Essa questão, toda pessoa tem o direito, o servidor não pode falseá-la, não pode omiti-la, mesmo seja contrário ao interesse dela, ela tem que saber. Por exemplo, eu estou fazendo, chega um agente de pesquisa, a pessoa pergunta, a que se trata a pesquisa? A gente está aqui para avaliar os gastos da família brasileira, de renda de tanto a tanto. E ali você já fica. Eu digo, não falo, eu não digo, falo ou não falo essa informação. Daqui a pouco a pessoa não vai querer me dizer a renda, não vai querer me dizer quantos carros tem, porque não quer que eu passe adiante, tem medo que eu passe adiante essa informação fora fins estatísticos do IBGE. Então, às vezes a gente, numa situação dessa, fica assim, com receio de dizer o propósito ali daquela pesquisa, daquele trabalho, mas o direito à verdade é um dos valores que é preservado no Código de Ética do IBGE. E você não pode negar esse direito a quem quer que seja, nem omitir, né? Dentro daquele parâmetro ali da pesquisa, daquilo que for necessário para a realização da pesquisa. Não para outrem, mas aquilo que está sendo falado ali com o cidadão. Então, o direito à verdade, né? Nono, ser cortês. Eu coloquei assim, que é o da cortesia, o inciso da cortesia. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço da disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar dano moral. Preste bem atenção nisso. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças, seus esforços para construí-lo. Eu acho interessante esse código porque ele traz em uma linguagem muito prática, cotidiana, todo o valor ético do órgão. Eu acho isso muito bacana. Então, assim, eu sou advogada, né? Formei uma das minhas formações é Direito. Então, ele poderia ser muito mais, usar muito mais termos jurídicos, mais uns conceitos mais elaborados no sentido, mas ele quis ser bem claro, bem tranquilo, né?
para qualquer pessoa, qualquer cidadão entender isso aqui. Ser cortês, tratar bem as pessoas, servir, né? Ter cuidado com o que tá com o outro, se importar com tudo que está acontecendo ali. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa assim difícil para você fazer. É uma coisa fácil, mas às vezes a gente tem que colocar no código de ética isso, né? Porque tá meio estranho o tempo de hoje, né? Infelizmente, ser bom tá se tornando numa coisa muito usual, né? Infelizmente. Então, assim, você tratar bem, se esforçar para não dar nenhum tipo de dano ao patrimônio público, deteriorando por descuido, má vontade. Então, você está com um aparelho do órgão, você não tem zelo, você não tem uma bolsa, você não tem uma pasta para guardar aquele aparelho. Ah, não, o órgão não me forneceu. Aí anda com ele à vista, vai, daqui a pouco cai, quebra. Você não teve o zelo, você não teve cuidado. Ah, mas o órgão não me deu nada para botar uma pasta, para guardar o equipamento, alguma coisa assim. Independente disso, está na sua responsabilidade. Cabe a você preservá-lo da melhor forma possível. Então, a gente tem mecanismo, independentemente de que foi fornecido isso, aquilo, outro, a gente tem mecanismo para de preservar o patrimônio público, independente de qualquer coisa. E cabe a mim, está na minha posse, cabe a mim preservá-lo da melhor forma possível. Então, muitas vezes as pessoas são descuidadas, sai na chuva com o aparelho eletrônico, vai e molha, não usa um guarda-chuva, não tem um cuidado. Ah, porque não tem um carro para me levar lá na área da pesquisa. Ah, porque tudo coloca na conta do Estado. Mas não é assim que funciona. Na realidade, seja Estado, setor privado, não é assim. Eu também tenho minha responsabilidade. E eu tenho que, da melhor forma possível, colaborar com o exercício da minha função. Não é jogar na conta do Estado tudo. Não é assim que funciona. Então, se eu posso ter o meu guarda-chuva, ter minha pasta, armazenar o equipamento da melhor forma possível, eu não vou pedir, ei, Estado, me dê isso para poder fazer a melhor forma do meu trabalho. Não é bem assim que funciona. Então, a gente tem que ter zelo com as coisas também. Porque, de certa forma, ali está o meu dinheiro. Ali está o meu imposto que eu pago também. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, são coisas simples que todo cidadão sabe. Ser zeloso, né, com as coisas públicas, tratar bem, com cortesia, boa vontade, qualquer pessoa, tanto os colegas internamente, como na área da pesquisa, ou qualquer cidadão. São coisas que todo mundo sabe, mas às vezes a gente tem uma certa morosidade, né, não tô num bom dia, não tô muito afim, a pessoa fala demais, enfim, colocamos dificuldade para cumprirmos o nosso papel. Então, gente, vamos rever nossos valores. Então, o Código de Ética nos convida também a rever nossa postura, nossos valores, a fazermos o nosso melhor. Porque, independente de qualquer coisa, vou fazer isso aqui porque está no concurso e lá vou, depois jogo para cima e não quero mais saber. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Tem que realmente ter zelo com aquilo que você está fazendo. Você, independentemente, né? Você é um profissional, seja no setor público ou no setor privado. Você tem que fazer o melhor, da melhor forma possível, porque é o seu nome, é a sua imagem, é o seu ser profissional que está sendo vendido ali. Então, você quer ser conhecido como profissional meia boca, um profissional medíocre, ou um profissional realmente comprometido com o que você faz. Então, é uma escolha que você vai ter que fazer. A imagem que você está formando como profissional depende disso. Aí você sai do IBGE, concluiu o seu contrato, aí as pessoas lá fora te veem, foi um trabalho no IBGE, mas foi um trabalho tão difícil, era tão complicado, era tão difícil de se lidar, a gente tinha que toda hora estar conversando, tinha que estar falando toda hora, sabe, dando corrigidas nele, para poder ele se aprumar, fazer o serviço realmente de acordo. Então, você quer que referência que as pessoas tenham de você? Então, independente de estar aqui no papel, estar no código de ética, eu vou fazer o concurso e depois jogo para cima. Independente disso, é a sua marca profissional que está sendo registrada. Você pode registrar uma marca ok, muito boa. As pessoas estão assim, poxa, fulano, então o BGE saiu, está fazendo uma falta retada. Se pudesse, a gente deixava ela aqui. Ou você pode sair, as pessoas dizendo assim, ai, graças a Deus foi embora.
não faz falta, já vai tarde. Tipo isso. É uma escolha que você vai ter que fazer. Então aqui o que tá no código não é nada do outro mundo. Depende só de você. Ok? A gente vai continuar no próximo vídeo.